Muito bom, vamos lá, a gente se encontra no Daf Tetvav Amud Bet. A gente está aqui logo na primeira linha. Amar Rabiava, fala Rabiava. Eruvei Tavshilim Tzachim Kazait. Eruv Tavshilim, alguém vai preparar o Eruv Tavshilim dele, precisa ter pelo menos um Kazait. E Baileu. Kazait Echad Lekulam ou de uma Kazait Lekol Echad Vechad? Quando a gente fala que precisa de um Kazait, se eu tenho uma família de 5 pessoas, precisa de um Kazait por pessoa ou um Kazait para a família inteira? Tashma, vamos ver, vamos procurar provas para essa questão. Dama Rabiava Amarav. Iruvei Tavshilim Tzechim Kazait Ben Lechad Ben Lemea. A priori, está escrito aqui claramente, Rabiava foi o nome de Rav. Iruvei Tavshilim precisa de um Kazait. Tanto faz quantas pessoas são, um ou 100, um Kazait é suficiente. Agora a Gemara vai trazer outras fontes que talvez pareça diferente. Tanan, está ensinando a Mishnah o seguinte, a nossa Mishnah. Achaló o sheavad, lo ivashel abatchila. Se a pessoa comeu o eruv no Yom Tov, ou perdeu, sumiu, não sabe onde está, não dá para usar ele mais, não dá para se basear nesse eruv para cozinhar para Shabbat. Shier mimenu kolshu, agora se sobrou qualquer coisinha, sobrou uma quantidade mínima do Eruv Tavshilim, Sumech Alav de Shabbat, pode se basear nisso para cozinhar e preparar coisas para Shabbat. Mai Kolshu, Lava Fagav de Leika Kazait, quando está escrito aqui Kolshu, parece que é uma quantidade qualquer, realmente não tem um mínimo, não tem nada. Mesmo que não tenha um Kazait, que tem uma pergunta mais geral, parece daqui dessa linguagem que se sobrou qualquer quantidadezinha, já pode usar de Eruv. Eruv não precisa ter Kazait. Não, fala o que a Mishnah quer dizer, se eu tinha um cozido enorme, sobrou um pouquinho dele, mas esse pouquinho ele tem um kazait, aí eu posso me basear nisso para cozinhar. Tashma, vamos procurar outro lugar. Tavshil ze tzali. Quando está escrito tavshil, um cozido que aparece na Mishnah, que precisa ser um cozido para Eruv Tavshilin, pode ser tzali, pode ser algo grelhado, vafilo kavush, ou algo em conserva, shaluk, cozido, shaluk é bem cozido, o mevushal, ou algo cozido normalmente, vekulhasa ispanim, shinatalav hamim merev yom tov, é um tipo de peixe que eles não cozinhavam, só jogavam um pouquinho de água quente, e ele já era comestível, ou kulhasa ispanim, que jogou um pouco de água quente nele, erev yom tov, ele já está ele já pode ser comido dessa forma. Então quando aparece tavshil, não precisa ser necessariamente cozido, pode ser qualquer outro tipo de preparação. Então parece o seguinte, no começo não tem shiur, parece que não tem shiur, parece que não tem shiur, ou seja, tem aqui uma braita que diz que Eruv Tavshil não tem shiur nenhum, quanto você quiser é suficiente. Mas lava a priori, como a gente explicaria isso? Em lo shiur, claro, não tem shiur bichlal, de jeito nenhum, tanto na quantidade máxima quanto na mínima. Os dois, o que eu colocar lá de Eruv Tavshil é suficiente. Se eu quero colocar o tamanho de 2 grãos de arroz ou 5 panelas, o que eu colocar de Eruv está colocado. Fala, em lo shiur lemala, vesh lo shiur lemata. Fala aqui não. Não tem shiur para cima. Você quer acrescentar, quer colocar várias coisas de eruv, não tem problema nenhum, põe quando você quiser. Mas lemata para baixo, um mínimo ele tem. Ele tem um mínimo sempre de casais. Amaravuna Amarav, falaram em nome de Rav, Eruvei Tavshilim Tzechim Dat. Eruvei Tavshilim, quando eu coloco Eruv Tavshilim para poder cozinhar, precisa ter dat, precisa ter consciência da pessoa que está colocando. Fala Amarav Pshita. Suba. Fala Amarav Pshita, Dat Maniach Bainan. Dat Meishenichu Lo Bainan, Lo Bainan. Fala, olha, obviamente alguém que está colocando o Eruv Tavshilim, ele está separando alguma coisa para ser usada de Eruv Tavshilim, com certeza ele precisa ter consciência. Ele precisa saber o que ele está fazendo, senão não vale. A pergunta é, se eu tiver fazendo Eruv Tavshilim para outra pessoa, será que a outra pessoa tem que saber que eu estou fazendo isso por ele? Ou talvez não. Talvez na hora que eu estou fazendo isso para alguém, a pessoa serve de Eruv mesmo que ele não sabe que eu fiz. Então precisa ter consciência de quem coloca, ou precisa ter consciência também da pessoa que estão colocando para ele. Tashma, vamos ver o que acontece aqui. De avô de Shmuel Me'areva Kula Neardia. O pai de Shmuel era o rabino da cidade de Neardia, e ele colocava Eruv, quando ele fazia Eruv Tavshilim, ele fazia pensando em todos os moradores de Neardia. Para quem esqueceu, poder se basear no dele. Então são pessoas que ele não falou diretamente, estou colocando para você. Mas a gente vê que não precisa da consciência daquela pessoa que foi colocada por ele, Eruv Tavshilim. Quem está fazendo tem que saber o que ele está fazendo, mas outras pessoas não precisam. Rabiam e Rabiassi, me'arva kul hutvera, Rabiam e Rabiassi faziam a mesma coisa para Tveria. Machres Rabi Yaakov Baridi costumava falar
Micheloi Niachirvei Tavshilin, quem esqueceu de colocar e não colocou Eruv Tavshilin, e avô veismoch al sheli, pode confiar em mim, pode se basear no meu Eruv Tavshilin para preparar. Eu faço pensando em todo mundo. Ved kama, até que distância? Quem pode se basear no Eruv Tavshilin de Rabbi Yaakov Baridi? Amar Rav Nechum bar Zcharia, Mishmei Abai, ad Tchum Shabbat. Todo mundo que está dentro do Tchum de Shabbat, ou seja, que eu posso chegar onde está o Eruv durante o Shabbat e durante o Yom Tov, ele pode confiar no meu Eruv Tavshilin, pode se basear no meu para fazer as preparações dele, mas mais que isso, não. Conta pra gente a historinha. O Sameh dava misader matnita kamei de Mar Shmuel. Tinha um cara que era cego e a função dele era preparar braitot, preparar falar Marbraito de Mishnayot, uma depois da outra, na frente de Shmuel. Então ele ia falando e Shmuel ia explicando. Hazei Davati, certa vez Shmuel viu que ele estava meio triste. Amarlei Amayatzivat perguntou para ele, Shmuel, por que você está triste? Amarlei, Delau tu veiruvei Tavshilin, era Yom Tov. E ele falou, olha, amanhã é Shabbat, eu esqueci de colocar Iruvei Tavshilin, não tenho como preparar as coisas no Yom Tov para Shabbat. Amarlei, Samu Hadedi. Falou Shmuel para ele, não tem problema, quando eu faço pensando em todo mundo, toda a cidade, pode se basear no meu. Leshaná, passou um ano, chegou o próximo Hag, Hazei dava Atzi, viu que ele estava triste de novo, certo? Viu que ele estava incomodado. Amarlei, Amai Atzivat, perguntou para ele, Shmuel, por que está triste? O que aconteceu? Amarlei, Delotu Veiruvei Tavshilin, falou, olha, eu esqueci de pôr Eruv Tavshilin de novo, igual ano passado. Amarlei, falou Shmuel para ele, Poshiat, Lekule Amashan, Ledidachasur. Falou para ele, Shmuel, você agora já é um cara negligente, não é o que você esqueceu de fazer Eruv Tavshilin, você não está nem aí, esquecer 2 vezes, um ano depois do outro, você não está nem aí. Então, todo mundo pode confiar no meu, pode se basear no meu Eruv Tavshilin, você não. Eu não faço para pessoas como você. Então, você está de fora. Então, no Rabanan conta Braita, Yom Tov Shechaliot Be'erev Shabbat, caso Yom Tov caia sexta-feira, Erev Shabbat, e a gente faz Eruv Tavshilin, En me'arvim lo Iruvei Tchumim velo Iruvei Chatzerot. Não posso fazer Iruvei Tchumim e Iruvei Chatzerot. Iruvei Tchumim, Iruvei Tchum, Tchum é a parte externa da cidade. Se eu quero viajar de uma cidade para outra, eu preciso fazer Iruvei Tchumim. Ou seja, se eu tenho uma cidade no ponto A, uma cidade no ponto B, e tem uma distância muito grande, mais do que 2.000 amot entre uma e outra, eu faço algo chamado de Iruvei Tchumim. Eu coloco comida no meio do caminho, e essa comida conecta as duas cidades. Assim eu posso ir de uma cidade para outra, mesmo que tem mais que 2.000 amot. Então, se eu tenho a cidade A e a cidade B, 2.000 amot entre elas, eu vou no meio, mais ou menos, em qualquer lugar, um lugar onde é menos que 2.000 para cada lado, coloco lá um pouquinho de comida e falo, olha, é como se eu estivesse passando de Shabbat aqui. E aí as duas cidades estão dentro do meu tchum, dentro da minha circunferência onde eu posso andar no Shabbat, e eu posso ir de uma cidade para outra. Iruvei Hatzerot é quando tem um Hatzer, tem um pátio, que tem várias casas particulares abertas para esse pátio, e esse pátio dá para a rua. A priori, pela Torá, esse pátio é Reshut Yachid, também é propriedade particular, mesmo que ele pertence a 10 pessoas que moram lá, não é público, é particular, mas Rabanan decretaram que tem que fazer Iruvei Hatzerot. Se as pessoas querem tirar de casa para a parte pública, mesmo que não é rua, não é totalmente público, tem que fazer Eruv, isso é chamado de Iruvei Hatzerot. Então fala Braita que Yom Tov que cai Erev Shabbat, no próprio Yom Tov não posso fazer nem Iruvei Tchumim, nem Iruvei Hatzerot, os dois são proibidos. Rabi Omer, me'arvim Iruvei Hatzerot, avalom Iruvei Tchumim. Fala Rabi que não. Iruvei Hatzerot, se eu quiser juntar as casas que estão no mesmo pátio, eu posso fazer esse tipo de Eruv. É como se fazia no Brasil, Iruvei Hatzerot se fazia para poder carregar coisas nas escadas, por exemplo. Então isso não tem problema fazer no Yom Tov. Iruvei Tchumim não. Por quê? Mipnei she'ata osro bedavar asur lo ve'ata osro bedavar mutar lo. Fala Rabi, o motivo é o simples. O motivo é o seguinte. No Yom Tov não tem proibição de tirar de casa para a rua. Proibição de tirar de Reshut Yachid para Reshut Rabim, propriedade particular, propriedade privada, ou com propriedade particular para propriedade pública, essa é uma proibição que é somente durante o Shabat. No Yom Tov não tem essa proibição. Então, já que no próprio Yom Tov eu posso tirar de casa para o pátio, não tem como eu proibir a pessoa de fazer o Vei Hatzerot e transformar o pátio em algo comum de todo mundo. Então, o Vei Hatzerot, que é algo que hoje, no próprio Yom Tov, eu posso tirar de casa para lá, posso fazer também Eruv. Viajar para outra cidade eu não posso no Yom Tov, então não posso me permitir a viajar no Shabbat, através do Eruvei Tchumim. Mas Eruvei Hatzerot, que é unificar as casas do pátio, no próprio Yom Tov eu posso tirar coisas de casa para o pátio, então eu posso fazer esse Eruv. Itmar foi dito, Rav Amarachá que está na cama, Shmuel Amarachá que é Rebbe. Rav falou que ela é como está na cama, que é proibido, e Shmuel falou que ela é como Rebbe, que é
permitido. E baileu, alahá que Rebbe lekula ou lechumra? Pergunta Gemara, quando o Shmuel falou que alahá é como Rebbe, que a priori liberou fazer o vei hatzerot, isso é lekula ou isso é lechumra? Isso é para liberar? A intenção dele é liberar mais ou a intenção dele é rigorar? Pergunta Gemara, pshita de lekula que é amar. Fala, como assim? Qual a dúvida? Rebbe libera fazer o vei hatzerot. Então, quando o Shmuel falou que alahá é como Rebbe, porque Rebbe meken, Rebbe ele é mais leniente nessa questão. Então, óbvio que ele vem ler aquele. Fala, não, qual a minha dúvida? Mishum de Shalach Rabbi Eliezer Lagorá. Rabbi Eliezer mandou de Eretz Yisrael para toda a Golá, para toda a comunidade judaica fora de Israel. Lo kshetem shonim bebavel Rabbi Mati v'chamim mosrim. A versão que vocês têm em Bavel, de que Rebbe permite e Chachamim proíbem fazer o Vei Hatzerot em Yom Tov, está errada. Ela Rebbe observa e Chachamim materim. Rebbe proíbe e Chachamim permitem. Chachamim liberam, ou seja, Rebbe é aquele que proibiu. Então agora surge a dúvida, quando o Shmuel falou que ela é como Rebbe, será que ele falou que ela é como Rebbe como a versão de Bavel, que Rebbe libera, ou será que é como a versão de Rabbi Eliezer, que Rebbe proíbe? Essa é a pergunta da Gemara. Shmuel falou que ela é como Rebbe, ele quis dizer lekula ou lechumra? Como qual opinião, como qual versão de Rebbe? Mai, agora surgiu a dúvida. Tashma, vamos ver. De Rav Tachlifa bar Avdimi, certa vez um rabino chamado Rav Tachlifa bar Avdimi, Ava Uvda Kivatei de Shmuel, ele fez como Shmuel. Ele fez como Shmuel e como Rebbe. Não está claro ainda o quê, mas ele seguiu o Shmuel. Viamarav, Rav, que discordava de Shmuel, falou, Tchilat orada etzura merabanan lekilkulta. Rav falou, olha, esse aluno aí, esse aluno de Shmuel, a primeira alahá que ele falou para o tzibur, falou para a comunidade, ele veio lecalquel, ele veio estragar. Ou seja, Rav Tachlifa falou que alahá é como Rebbe, agiu dessa forma, como Shmuel, que alahá é como Rebbe, e Rav falou, você está fazendo besteira, você está estragando. Assim Rav falou. Agora, o que ele fez, então, na prática? O que ele entende que Rebbe disse? Entende que Rebbe proibiu ou ele entende que Rebbe permitiu? E Amar Bishlema Lekula, que Amar, se Rebbe libera, Shmuel falou que ela é como Rebbe, que Mekel, que libera, como a versão de Bavel. Aí no Kilkula, por isso, Rav falou que você está estragando, não pode, você está liberando fazer uma coisa proibida. Então eu entendo o nervosismo, o que Rav falou. Ele é Amar Lechumra, mas Kilkula Eika. Mas se Rav Tachlifa falou como Rebbe, a intenção dele é que Rebbe proíbe, como falou Rabbi Eliezer, e Rav Tachlifa proibiu de fazer o Vei Hatzerot, certo? Ele proibiu de fazer o Vei Hatzerot, então por que Rav falou que ele está estragando? Que Kilkul tem? Ele proibiu de fazer uma coisa. Responde a Gemara, que van de mekalkelei barabim, hainu Kilkula. Fala Gemara, olha, aqui o ponto é o seguinte, por que Rebbe ficou bravo? Mesmo, digo assim, Rav permite, de acordo com a segunda versão, Rav permite fazer o Vei Hatzerot, e esse aluno de Shmuel proibiu. E Rav falou, olha, ele estragou tudo. O que ele estragou? Ele proibiu de fazer uma coisa. Se ele liberasse uma coisa proibida, eu entendo que é um estrago. Mas se ele proibiu uma coisa liberada, qual o problema? Então responde a Gemara, o problema é que agora que você não liberou, as pessoas não sabem direito a alahá, eles vão acabar transgredindo, eles vão acabar tirando de casa para o pátio. Se você tivesse permitido fazer o Vei Hatzerot, então o cara que tirasse de casa para o pátio não ia ter problema, porque ele fez eruv. Mas agora que você proibiu, e o cara se confundiu, esqueceu e tirou de casa para o pátio, você fez ele transgredir Yom Tov, transgredir Shabbat, porque você não liberou ele de fazer o eruv, ele não fez eruv, e agora ele fez algo errado. Então, por isso o Rav chamou de Kilkula, ou seja, não dá para concluir dessa situação se ele liberou ou se ele permitiu. Amarav Hizda, Amaravuna, Alachá que Rebbe veleessor. Rav fala claramente que Alachá como Rebbe, e a intenção dele é leessor, é proibir fazer o Vei Hatzerot no Yom Tov, como a versão de Rabbi Eliezer. Paramos por aqui.